Hoje é a sexta semana em que nós estamos em uma nova série. Pedi você nesse momento para, se possível, silenciar o seu telefone, né? Se puder desligar nesse momento. Vamos estar ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Eu convido você a silenciar ou desligar o seu telefone. Como eu estava falando, essa é a sexta semana numa série de mensagens em que nós intitulamos como Jesus antes de Cristo. Aí você pode falar assim, como a gente pode falar sobre Jesus antes de Cristo? Né? Isso é possível? Na verdade, nós entendemos que a Bíblia não é uma série de histórias desconexas, mas a Bíblia conta uma única história, que é a história de Jesus. Tudo o que aconteceu antes do nascimento de Jesus apontava para Jesus. E por isso, durante essas semanas, nós temos estudado, nós temos meditado na palavra de Deus, em tudo aquilo que aconteceu antes do nascimento de Jesus, mas que apontava para a sua vida. E na semana passada a gente falou sobre a história de um homem que viveu não só na sua terra, Canaã, mas também no Egito, e esse homem se chamava José. Não sei quantos estavam aqui semana passada e aprenderam um pouco da história de José. E é interessante que a história de José, na verdade, o ponto da história de José que nós terminamos na semana passada, nós encerramos sobre a história de José no momento em que ele leva a sua família, que morava em uma terra chamada Canaã, para viver no Egito. José tinha se tornado governador, uma espécie de primeiro-ministro, ele que administrava todo o Egito. E morando no Egito, e a sua terra, Canaã, estava passando por um momento de crise, de muita dificuldade. José ele não estava no Egito por acaso, ele foi para lá a partir da traição dos seus irmãos, que venderam ele como escravo, mas José prospera no Egito e se torna governador, se torna primeiro-ministro. E nós vemos que a figura de José apontava para Cristo, porque ele não retribui seus irmãos da forma como eles mereciam, conforme a lei, mas ele age com graça e misericórdia na vida dos seus irmãos. E como que José age com seus irmãos? Ele não só condena os seus irmãos pelo crime que eles cometeram, como ele também manda trazer todos os seus descendentes, suas cunhadas, seus sobrinhos, e o seu pai, que já estava muito idoso, seu pai Jacó, para morar no Egito e viver com fartura, viver de forma próspera no Egito. Muitos anos se passam. E essa estada no Egito, que era algo circunstancial, era algo para livrar a família de José da crise, esse momento ele se perpetua. E muitos anos depois, uma descendência, um grande povo se forma a partir da família de José. E esse povo que vivia de forma próspera, que vivia no Egito, tendo tudo do bom e do melhor, ele se torna escravo muitos anos depois. Esse povo passa a viver no Egito por mais de 400 anos. Uma geração inteira se forma sem saber o que é liberdade. Uma geração inteira se forma sem saber o que é ser livre. Porque a descendência de José continua no Egito e se torna escravo no Egito. A terra onde o seu ancestral José governou se torna o local onde os seus descendentes se tornam escravos. E depois de muitos anos de escravidão, onde uma geração em que seus pais e seus avós eram escravos, uma geração que não sabia o que era liberdade, Deus levanta um homem para libertar esse povo, para libertar a descendência de José da escravidão. E esse homem, ele se chama Moisés.
A gente não vai falar hoje aqui, a nossa proposta não é falar sobre tudo o que aconteceu na vida de Moisés até chegar a esse ponto, mas eu gostaria de falar sobre um momento marcante na história, não só de Moisés, mas de todo o povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. Toda a descendência de José que estava como escravo no Egito, após aproximadamente 430 anos. Eu te convido a ler a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 13. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar com a projeção, mas se você tiver com a sua Bíblia, eu te convido a abrir e deixá-la aberta, porque a gente nós vamos voltar no texto durante essa pregação. Se tem alguém do seu lado que está sem a Bíblia, se você puder compartilhar também. Êxodo 13, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, você que está aí com a Bíblia impressa ou no seu smartphone ou tablet. Êxodo 14, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu à frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele sua confiança, como também Moisés, seu servo. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. E te pedimos que possamos estar agora, Senhor Deus, revestidos de toda a reverência, Senhor Deus. Que possamos estar atentos
e que nada venha roubar a nossa atenção nesse momento. Que possamos ter toda a reverência para ouvir a Tua voz. Que não haja, Senhor Deus, espaço para nenhum tipo de preocupação ou distração, mas que possamos estar aqui concentrados em Te ouvir. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui um relato do povo de Israel fugindo do Egito, fugindo da escravidão. O povo estava sendo escravizado no Egito, o povo estava sofrendo no Egito. Deus levanta Moisés, Moisés liberta o povo e o povo começa a peregrinar. Eles estão no meio do caminho e eles se deparam diante do mar e eles não tinham como atravessar o mar. E não tinha como atravessar porque atrás deles vinha um exército equipado, um exército preparado, um exército furioso, com o desejo de matar aquele povo. O povo estava se sentindo literalmente encurralado. Eles não tinham para onde ir. Diante deles tinha um mar, e se voltassem, tinha um exército para matar. Parecia não ter alternativa para o povo de Israel que marchava no deserto. Só que existem alguns pontos nesse texto que chamam muita atenção. Primeiro, que o texto diz que o Senhor endurece o coração do exército. No começo do capítulo 14, nós vamos ver que o Senhor também endureceu o coração do faraó, que era o chefe daquele exército. Aí você pensa assim, mas poxa, que maldade. Deus endureceu, deixou o exército mais nervoso, mais bravo, com mais vontade de pegar aquela galera e matar. Por que Deus endurece o coração do exército de Faraó, do exército do Egito? Mas Deus faz isso. E diante dessa situação encurralada, dessa rua sem saída que o povo se encontrava, Deus, ele age de providência por intermédio de um homem chamado Moisés, que já estava liderando o povo, e nesse momento tem um papel importantíssimo. E esse trecho, meus irmãos, da Bíblia é um trecho muito conhecido, que é o momento onde o povo atravessa o mar, onde Deus abre o mar. Eu lembro que na minha infância, na casa dos meus avós, tinha um quadro de Moisés abrindo o Mar Vermelho e o povo atravessando, um quadro antigo, né? E essa imagem não me foge à memória. Eu até achei lá no Google a imagem, a foto desse quadro. Era comum encontrar nas casas esse quadro. Eu ia até botar na projeção, acabei esquecendo. Não sei quantos de vocês lembram ou já viram esse quadro antigo de Moisés abrindo o Mar Vermelho e o povo de Israel atravessando. A vida, meus irmãos, do povo de Israel no Egito, como escravos, não era fácil. Mas a peregrinação com destino à liberdade também não foi fácil. O povo teve que caminhar. E é interessante que quando a gente olha para todo o capítulo 14, nós vamos ver que o povo, fugindo da escravidão, eles olham para trás e veem um exército equipado, preparado e furioso, querendo matá-los. Olha para frente, tem um mar. Aí o que esse povo fala para Moisés? Eles falam o seguinte: Moisés, o que aconteceu? Lá no Egito não tinha cemitério, porque você trouxe a gente aqui para morrer no deserto, é por quê? Eles começaram a fazer o quê? Agir de ironia com Moisés. Aí eles falam o seguinte: Moisés, era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Você trouxe a gente para cá, foi uma cilada que você preparou para a gente, porque a gente está diante de um beco sem saída, de uma rua sem saída, a gente está encurralado, não tem para onde ir. Só que o povo não estava lá obrigado. O povo estava lá porque eles tinham um compromisso com Moisés. Moisés falou com o povo que ele seria um instrumento de Deus para libertar o povo. Não existe compromisso, a gente cantou uma música que o título é compromisso. Não existe compromisso quando apenas uma das partes está comprometida.
compromisso é uma via de mão dupla. É um trato, é um compromisso entre duas partes, onde duas partes se permanecem fiéis a um propósito único. E o povo estava ali porque tinha um compromisso com Moisés, não simplesmente porque Moisés teria obrigado o povo a sair dali. Até porque aquela geração não sabia o que era liberdade. Aquela geração era uma nação, era uma geração de filhos de escravos, netos de escravos. Era uma geração, fruto de uma geração de mais de 400 anos. Então, Moisés estava falando sobre algo utópico para eles. Algo que eles não sabiam o que significava. Aquele povo não sabia o que significava liberdade. Só que diante da primeira dificuldade, o povo questiona Moisés. E fala para Moisés, estava faltando sepultura, estava faltando cemitério no Egito, trouxe a gente para morrer aqui? Eu preferia continuar como escravo lá, do que vir morrer aqui. O pessoal já estava pensando, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Mas Moisés persevera na sua missão em liderar o povo para a libertação. E Moisés, ele dá 3 comandos importantes para o povo. E olhando para o texto, nós vemos que diante da murmuração, esses 3 comandos de Moisés é como uma injeção de ânimo, de fé no povo, para que o povo continue marchando, para que o povo continue prosseguindo ao seu objetivo. O primeiro comando que Moisés dá é: não tenha medo. Moisés fala para o povo não ter medo. Depois Moisés fala para não ter medo porque Deus estava do lado deles. Olha só, o mar é grande, o exército é preparado, o exército é difícil, mas Deus está conosco, portanto, não tenham medo. O segundo comando é o seguinte: vejam o livramento que o Senhor trará a vocês. Ou seja, confiem na providência de Deus. Confiem na ação de Deus. Não tenham medo e vejam o livramento. E o terceiro comando que Moisés dá ao povo é: acalmem-se. Aí você pode pensar assim, Moisés era um piadista, era um comediante. Diante de um exército furioso, preparado, e um mar à frente, e um povo encurralado. E a gente não está falando de um povo também armado, preparado, não, era um bando. Naquele momento, Moisés estava conduzindo um bando. Um monte de gente que foi escrava a vida toda. Que não tinha arma, que não tinha preparo para a guerra. E ele fala o seguinte: fica calmo, está tudo sob controle. Só que quando Moisés fala para o povo se acalmar, ele está falando o seguinte: gente, vamos nos acalmar. A gente não tem como vencer essa batalha, mas Deus lutará por nós. Então, diante do momento em que nós não vemos saída, do momento em que nós não conseguimos enxergar a solução, o que nós precisamos fazer é nos acalmar e entender o seguinte: quando a luta não dá para ser vencida por mim, eu preciso somente me acalmar e saber que Deus vai lutar por mim. Foi o que aconteceu com Moisés. Só que o problema, gente, é que às vezes a gente olha para esse texto e nós nos projetamos em Moisés. A gente acha que nós achamos que nós temos o poder de abrir o mar vermelho. E às vezes somos até induzidos a isso. Tem até uma música, né, que o pessoal canta aí, graças a Deus não canta aqui na igreja, que fala assim: então eu direi, abra-se o mar. Nós não temos o poder para abrir o mar. Nós não temos autoridade para abrir o mar. Por isso que Moisés falou: Deus lutará por vocês. Nem mesmo Moisés tinha o poder para fazer isso. Moisés só abre o mar
porque Deus manda ele fazer. Não foi o poder de Moisés que abriu o mar, mas foi o poder que Deus deu a Moisés para que o mar fosse aberto. Não foi Moisés que abriu o mar, foi o próprio Deus que abriu o mar. Moisés foi apenas um instrumento de Deus para que o mar se abrisse. E detalhe, meus irmãos, quantos de nós chegaria diante de um mar aberto? Um mar. E você vê um milagre acontecer, 2 paredes de água, enorme, um corredor no meio. Você acredita que todo mundo teria fé suficiente para caminhar num corredor com 2 paredes enormes de água? O povo só foi porque o exército de Faraó estava atrás, com tudo quanto é tipo de arma que se existia na época atrás deles. É igual a história de um amigo meu que uma vez pulou um muro que ele nunca tinha conseguido pular, quando tinha um cachorro do vizinho bravo atrás dele. Em 2 passadas ele estava do outro lado do muro. Porque diante do perigo, você consegue passar pelo caminho que você não tinha condições. Então, até o endurecimento no coração do exército foi um instrumento de Deus para impulsionar o povo, para dar coragem ao povo, ou medo, para atravessar o mar. A coragem de atravessar, eles tinham mais medo do exército do que das 2 paredes de água. Era a única solução. E eles confiaram e foram. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de dizer que essa passagem no livro do Êxodo, Moisés não era uma tipologia de nós, uma tipologia nossa. Mas o povo de Israel é uma tipologia de quem somos. Se eu e você estivéssemos lá, agiríamos da mesma forma como o povo agiu. Quando o povo chegou nesse momento, eles já tinham experimentado Deus agindo de forma sobrenatural no Egito. Ele tinha enviado pragas no Egito. Ele tinha feito maravilhas no Egito. Nós não estamos falando de um povo que não tinha elementos, razões, experiências, que não tinha vivenciado experiências para acreditar em Deus. Aquele povo tinha experimentado, tinha passado por experiências suficientes para não duvidar da ação de Deus em momento algum. E nós somos assim. Experimentamos, vivemos experiências profundas com Deus, mas parecemos nos esquecer minutos depois, dias depois, meses depois, e diante da próxima dificuldade nós voltamos a duvidar da ação soberana de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que a circunstância não seja favorável. A circunstância para o povo de Israel não era favorável, tinha um exército atrás e um mar à frente. Mas Moisés fala, primeiramente, não tenham medo. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, eles estavam encurralados. Logo atrás vinha o exército de Faraó, doido para matar todo mundo. Eles não tinham para onde ir, mas Deus abre o caminho por onde não se imaginava. Talvez o povo esperava que Deus matasse o exército, ou que Deus fizesse com que o exército retrocedesse. Mas, pelo contrário, Deus endurece o coração daquele exército, mas ele abre um caminho onde aquele povo não imaginava. Diante da nossa caminhada com Deus, irmãos, nós nos sentimos inseguros, nos sentimos com medo, porque o processo de se caminhar com Deus não é fácil. Nós somos ansiosos, não conhecemos o fim da história, e às vezes a circunstância também para nós não é favorável, assim como não era favorável para o povo de Israel, e também nos sentimos encurralados. Só que a gente se esquece que nós não servimos a um Deus que precisa de circunstâncias favoráveis para nos abençoar. Portanto,
quando nos sentimos encurralados, precisamos confiar no caráter de Deus e não ter medo. Quando confiamos no caráter de medo de Deus, o medo é vencido. Porque o medo nos cega diante da realidade que está à nossa frente. E a coragem faz a gente confiar no livramento de Deus. O povo não estava armado. Eles eram um bando de refugiados. E o adversário era um exército forte, equipado, capaz. Mas Moisés fala que eles receberiam um livramento, que aquela luta, que humanamente era impossível de vencer, seria lutada por Deus. Às vezes não cremos no livramento que Deus pode nos dar, porque nossos olhos estão fixos no adversário. Enquanto dizemos crer em um Deus que é maior do que qualquer adversário. Mas a gente insiste em focar no adversário. E esquecemos que, independente do tamanho da adversidade, do tamanho do adversário, de quão ruim seja a circunstância, o contexto, Deus é maior do que tudo isso. Deus manda o povo marchar. Só que antes Moisés fala, acalme-se. Para marchar, para caminhar com Deus é preciso ter calma, domínio próprio, controle, serenidade, mansidão. Deus manda o povo marchar. Mas antes disso era necessário se acalmar. É importante que a gente se aquiete antes de marchar. Porque a menos que permaneçamos na fé, nunca marcharemos pela fé. O povo de Israel marchou pela fé. Que por mais que eles estivessem vendo um milagre acontecer, de um mar se abrir, caminhar no meio de duas paredes de água, meus irmãos, é também uma atitude de fé. Aí você pode pensar, mas o povo podia estar pensando o seguinte, se Deus já abriu o mar, você acha que, então eu vou confiar. Só que se a gente olha para o contexto, para o histórico desse povo, não seria difícil o povo falar o seguinte, o quê? Deus abriu o mar, não vou passar por aí nada, depois essa água volta, eu morro afogado. Porque eles já tinham visto Deus realizar milagres no Egito, em favor deles, e ainda assim, durante a jornada do povo, na caminhada, eles duvidaram, eles murmuraram, eles reclamaram. Nós somos tentados a desviar o nosso serviço a Deus para um serviço a nós mesmos. E a tentação vem de várias formas, às vezes de forma sutil. Mas nós precisamos estar fortes em Deus para confiar na sua provisão. E por isso é preciso ter calma. Então Deus protege o seu povo ao colocar Moisés entre Israel e o exército egípcio. Deus, ele atua através de Moisés, colocando Moisés entre o povo de Israel e o povo egípcio. A obra do Senhor traz escuridão para o mundo e luz para o povo de Deus. A gente vê no texto que Deus, ele providenciou uma coluna, uma nuvem. E essa mesma nuvem que conduziu o povo de Israel atrapalhou o exército do Egito. Ou seja, o mesmo instrumento que Deus usou para abençoar o seu povo, ele usou para atrapalhar os seus inimigos. Então, a obra do Senhor, ela traz escuridão para quem não crê e luz para o povo de Deus. Durante toda a noite, Deus mantém o exército de Faraó distante do povo de Israel. Depois, Deus abre o caminho à frente de Israel e manda um vento forte para que as águas se separem.
E o mesmo vento que separa as águas para o povo caminhar, traz medo, traz insegurança ao exército de Faraó. E o mesmo mar que foi o caminho para o povo de Israel, para a salvação do povo de Israel, foi o instrumento para a morte do exército de Faraó, porque depois o Senhor ele age de forma perfeita, não no nosso tempo, mas no seu tempo. Ele estabelece a distância necessária para que o povo de Israel atravessasse o mar e o exército de Faraó estivesse no meio do caminho. E no meio do caminho, quando o povo de Deus termina a sua travessia, Deus ele novamente junta as águas. Sem dúvida, os judeus sentiram medo quando ouviram o vento soprar, mas o próprio vento que amedrontava o povo era o meio utilizado para a salvação deles. Toda a nação atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Contudo, o mesmo mar que era a salvação para Israel, era a condenação para o Egito. Pois Deus usou as águas para afogar o exército e separar definitivamente Israel do Egito. E é interessante que o Faraó colheu aquilo que exatamente ele plantou. Porque o Faraó, no passado, ele tinha afogado meninos judeus. E agora o seu exército foi afogado. O povo de Israel, meus irmãos, embora duvidasse, embora sentisse medo, embora murmurasse, embora agisse com ironia, perdesse um pouco da confiança diante daquilo que Moisés estava fazendo que Deus estava fazendo através de Moisés, o povo só foi vitorioso porque permaneceu fiel a Deus. E às vezes nós perdemos batalhas que Deus vai vencer por nós, porque nós somos infiéis. Deus é sempre fiel, mas nós insistimos em sermos infiéis. Da mesma forma que diante do esforço, do sentimento de estar encurralado, mesmo que muito próximo da liberdade, é comum passar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, o mesmo desejo de retroceder que o povo de Israel teve. Às vezes, diante dos desafios que a vida cristã nos apresenta, nós desejamos voltar a ser escravos do pecado, como éramos antes de nos encontrar com Cristo. Aquela geração não sabia o que era liberdade, nasceu escravo, seus pais eram escravos, os avós eram escravos, e as histórias que eles ouviam dos seus pais, dos seus avós, era toda num contexto de escravidão. Por isso, diante da dificuldade, do medo, eles desejavam voltar a ser escravos. Mas Moisés falava: confie, Deus está lutando por vocês. E foi um ato de confiança porque eles não sabiam o que era a liberdade. Eles não conheciam a liberdade. Existe uma música chamada Na Contramão, da Lorena Chaves, que diz: quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão. Como falar de algo que não se conhece, que não se sabe o que é? É como alguém que mora no centro-oeste do Brasil e nunca conheceu o mar, nunca foi à praia, e dizer que gosta de praia. Ela pode até desejar o mar, conhecer o mar, provar a água salgada, mas ela não sabe o que é. A vida cristã é assim. É em vários momentos se sentir encurralado e ser tentado a voltar à escravidão do pecado o tempo todo. É se sentir encurralado e ser tentado a voltar a viver como pecador, como escravo o tempo inteiro. Assim como eles, nós também nascemos escravos. Somos filhos de escravos, netos de escravos. Todos nós nascemos escravos do pecado. A palavra de Deus diz que todos nós carecemos da graça de Deus.
que todo homem ele nasce totalmente separado e condenado, separado de Deus. E diante dessa nossa condição de escravidão, pensamos saber o que é liberdade, mas nós não sabemos. Pensamos que conhecemos a luz. Cedemos facilmente e colocamos Deus e a sua vontade em segundo plano diante da primeira tentação, da primeira dificuldade, quando nós achamos que a circunstância não é favorável. Literalmente nos sentimos como se um exército estivesse atrás de nós, querendo nos matar, e à nossa frente um mar enorme, impossível de atravessar. E ao invés de confiar que Deus vai abrir o mar, preferimos retornar ao estágio, a viver como escravos, embora Deus esteja nos dando liberdade. Esquecemos que Deus, Ele pode abrir esse mar. Que onde se apresenta a nossa maior incerteza, pode vir dali a grande solução. Nós não somos como Moisés, meus irmãos. Nós não temos poder para destruir o exército que nos persegue, nem mesmo atravessar o mar que está à nossa frente. Assim como o povo, precisamos de alguém que se coloque como nosso intermediário. Se o povo não tivesse Moisés, eles não conseguiriam atravessar o mar. Eles precisavam de um intermediário. E na nossa caminhada para a liberdade, nós também precisamos de um intermediário. Nós também temos um mar à nossa frente. E um passado de escravidão que nos persegue. Só que através do esforço humano, através do nosso esforço, através das nossas obras, nós não temos capacidade de abrir o mar de separação entre nós e Deus. Esquecemos que estamos aqui tentando também chegar a Canaã. Canaã era a terra do povo de Israel, o destino aonde eles tinham para chegar. Nós também temos uma Canaã a chegar. Só que o mar que nos separa até a nossa Canaã também não pode ser aberto por nós. Precisamos de um intermediário. E o nosso intermediário não é Moisés. Porque nós também nascemos escravos. Também nascemos com um mar que nos separa do nosso Criador, que nos separa da terra prometida, àqueles que confiam que viverão eternamente com aquele que nos criou. Assim como o povo de Israel também, nós também somos um bando de escravos, incapazes de vencer o exército inimigo, tampouco capaz de criar um caminho no meio do mar que nos separa de Deus. Mas assim como Deus enviou Moisés para o povo de Israel, para abrir o caminho onde eles não poderiam ir, assim como Moisés, Deus também colocou como intermediário para nós alguém. Meus irmãos, há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando para nós uma nova aliança. Um Moisés maior e verdadeiro que abre um caminho em meio a um mar para nos dar acesso diretamente ao Pai. E essa pessoa é Jesus. O nosso intermediário é Jesus. Moisés não era uma tipologia minha nem sua. Moisés não era um tipo meu nem seu. Moisés era uma tipologia do próprio Cristo. A travessia do Mar Vermelho é uma tipologia daquilo que nós estamos vivendo hoje. Jesus Cristo como intermediário, abrindo o mar, fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer para chegar até Deus. Então, não pense que você tem poder para abrir o mar. Versículo 31 diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés seu servo. Quando vemos o poder de Deus, não colocamos o poder em nós mesmos, colocamos o poder em Deus e no servo sofredor de Deus, Jesus Cristo de Nazaré.
É Jesus que abre o caminho para nós. Mas assim como o povo de Israel tinha uma relação de confiança com Moisés, nós precisamos estabelecer uma relação de confiança com Cristo. Só que nós, diante da dificuldade, nós preferimos tomar os nossos próprios caminhos, fazer as coisas da nossa própria maneira, ao invés de confiar e fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Por mais absurdo, por mais que contrarie a lógica humana, nós demonstramos a nossa relação de confiança com Deus quando nós obedecemos a Ele. O povo de Israel só se tornou livre, só chegou ao outro lado porque confiou naquilo que Moisés falou e atribuiu a glória a Deus, porque sabia que Moisés era um servo de Deus, como está escrito no versículo 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. É Jesus quem luta por nós. Não temos capacidade para vencer todas as lutas. Jesus foi fiel à sua missão ao abrir o caminho para nós, e nós também devemos ser fiéis a Ele, para que possamos passar por esse caminho, para que possamos andar nesse caminho. Andar nos caminhos do Senhor implica obediência. O povo de Israel só conseguiu passar pelo caminho porque obedeceu a Moisés. Nós só podemos passar pelo caminho se andarmos nos caminhos do Senhor, orientados pelo Senhor, obedientes ao Senhor. Quando nós nos sentimos encurralados em uma circunstância que não enxergamos solução, qual é a nossa atitude? Gostaria de chamar o Ministério da Música aqui à frente, o Ministério de Louvor. Eu gostaria que você adorasse a Deus através desse cântico, em espírito de oração, sabendo que Jesus fez um caminho para nós onde nós não poderíamos ir. Jesus, Ele abre um caminho e faz um caminho que eu e você não poderíamos fazer. Jesus fez o caminho. E o caminho é um caminho de livre acesso ao Pai. O que nós precisamos é obedecer a Deus e andar nesse caminho. Pelo vermelho de tua túnica, a cada prego, a cada martela, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade e libertou. Canta isso e diga: fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir.
ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Diga isso, ó. Para a liberdade nos libertou. Nós fomos chamados para a liberdade. E diante de um caminho que não podemos ir, Deus abriu para mim e para você, e nos deu livre acesso a Deus. E diga: fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. Diga: fez um caminho para mim, por onde eu não Uma relação de confiança, de obediência. O livro de Êxodo, no capítulo 15, diz que, versículo 2, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Nós não temos o poder de sermos os nossos próprios salvadores. Nós não temos o poder de abrir um caminho até Deus. Há uma falsa ideia na sociedade que a religião sem evangelho diz que quanto melhor eu for, eu consigo melhorar o meu acesso a Deus, eu consigo abrir o acesso a Deus. Que a partir da minha conduta, a partir daquilo que eu faço de bom, da quantidade de cestas básicas que eu distribuo, a partir das minhas boas obras, das minhas obras de caridade, eu consigo abrir um caminho de acesso a Deus. Porque nós temos em nós o sentimento egocêntrico de achar que nós podemos ser os nossos próprios salvadores. Mas o povo de Israel, eles viram que o caminho deles foi apenas, o papel deles foi apenas caminhar. E eles cantam um louvor ao Senhor que diz que o Senhor é a força. Porque até mesmo o desejo de caminhar, a motivação para caminhar veio de Deus. Porque Deus endureceu o coração do exército para que eles marchassem. E o Senhor também é a canção. Deus deve ser o centro da nossa adoração. E Deus é a nossa salvação. Por Ele ser o nosso Deus, né, nós devemos louvar. Como está aqui na canção, versículo 2 do capítulo 15. Então nós obedecemos a Deus, nós fazemos o bem, não para que o caminho seja aberto. Nós fazemos o bem, nós obedecemos a Deus, porque o caminho foi aberto. E nós desejamos andar, marchar por esse caminho. Não tem como caminhar por ele sem obedecer a Ele, sem servir a Ele, sem confiar nele, sem estabelecer com Ele essa relação de confiança. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela nos conforta, mas ela também nos confronta. Que cada um aqui seja confrontado com essa palavra.
que possamos entender que precisamos estabelecer esse relacionamento de confiança contigo, porque o Senhor já abriu o caminho através de Jesus Cristo, o caminho que nós somos incapazes de abrir. Ensina, Senhor Deus, nos ensina a obedecer mais ao Senhor, mesmo que para isso seja necessário endurecer o coração do faraó, o coração do seu exército. Que seja a tua mão a nos guiar, mesmo que seja em meio à dor, mas que seja a sua própria mão a nos guiar. Que possamos dizer com o salmista, mas para que nós não pensarmos em qualquer outro lugar. Que não venhamos, Senhor Deus, em um momento ter o desejo a voltar à condição de ser escravos. E entender que obedecer ao Senhor implica caminhar no caminho de liberdade, andar no caminho de liberdade. Se há pessoas aqui que ainda são escravos do pecado, que ainda estão, Senhor Deus, do outro lado do mar, ainda estão separados do Senhor, que elas possam entender que há um caminho aberto em meio a esse mar que eles não têm capacidade de abrir, e que cada um aqui possa confiar no Senhor, obedecer o Senhor e entender que se não for pela tua mão nós não temos capacidade de chegar. Que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo o Filho, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós aqui, repouse também sobre o teu povo espalhado por toda a face da terra. Nós aqui presente dizemos amém. Se a palavra de alguma forma te confortou, te confrontou e você gostaria de compartilhar algo conosco, você que é cristão, você que ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador e Senhor da sua vida, eu não vou embora logo após o encerramento aqui do culto. Eu fico aqui, eu sou, se não a última, uma das últimas pessoas a sair. Eu gostaria de começar a orar com você, tá bom? Quando a gente encerrar, após a gente encerrar tudo, tá bom? Eu queria fazer alguns